Sejam todas muito bem-vindas ao nosso podcast Papo de Rica, o podcast que conecta mulheres empreendedoras compartilhando suas histórias e trazendo insights para crescermos nos negócios e na vida. Antes da gente começar aqui, nós vamos receber uma pessoa muito especial, mas primeiro eu vou chamar a Raíssa para dar um recadinho para vocês. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. Hoje recebemos uma convidada super especial. Ela é formada em administração e fez especialização em marketing médico. Trabalha há mais de 25 anos de experiência com vendas e marketing. Ela é Neide Coman. Bem-vinda, Neide. É uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada pelo convite, fico muito feliz de estar aqui, é lógico que a gente fica meio ansioso um pouquinho, né? Uma alegria ter você aqui. Não adianta que a gente Fica tranquila mais... que é um bate-papo, né? Você vai contar pra gente aqui um pouquinho da sua história, vamos compartilhar aqui com os nossos ouvintes tudo que você passou, que eu tenho certeza que vai trazer inspirações para todo mundo. Então tá bom. Então vamos lá, vamos bater papo. Então, a gente gosta, Neide, mineiro, isso né? aí. Conta um pouquinho pra gente do que você faz atualmente, fala um pouquinho da sua empresa, como que funciona. Então vamos lá. Hoje eu sou estrategista digital, especialista em marketing médico. E a minha grande preocupação hoje é respeitar a ética e esse posicionamento de uma forma que seja leve. Sabe, a gente estava até falando aqui no comecinho, a área da saúde ela é muito pesada, né? Sim. E o médico ele não foi formado para fazer marketing, sim, né? E muito menos vender. Então, quando a gente fala disso, tem um propósito maior em relação a isso. Então, eu tenho uma preocupação de trazer esse posicionamento através da minha agência hoje, né, que é a Pleno Controle, e a gente tem lá um método chamado a Estratégia 360 Saúde, que é justamente preocupado, né, com a ética, com a humanização e com o posicionamento sendo leve. Porque então é focado em médicos mesmo, né? Médicos e profissionais da área da saúde, de modo geral. Então, esteticista, dentista. Então, por que é importante ter essa especialização? Porque você não pode simplesmente falar para o médico assim, você tem essa trend para você fazer. Sim. Isso pode, de repente, ferir a ética dele e também as normas que tem ali, né, no registro dos médicos. Né? Porque sim. O médico, assim, eu acho que o grande desafio das redes sociais, assim, para a medicina, é porque não pode ser uma coisa muito rígida, porque ninguém está na rede social para ver de infarto. É uma rede social, né? As pessoas estão ali para trocarem. E, ao mesmo tempo, você não pode ser uma postura muito leve, né? Porque senão você fica... Perde autoridade. Perde autoridade. Então, você tem que ter um meio termo ali. Sim. De manter a autoridade, mostrar a sua competência, mas, ao mesmo tempo, não pode ficar muito chato, porque senão ninguém aguenta. E é tão sério isso, porque uma coisa é o médico que se propõe a ser um influencer. Sim. Então, ele pode vestir até de algumas coisas né, bem características, assim, brincando. Tem mulher que é ginecologista que ela vai vestir até, né, dos órgãos genitais. Mas isso não a posiciona como uma médica, né, com segurança. A gente estaria indo numa médica que se expõe dessa forma? Então, o posicionamento ele tem a ver também com a ética do médico. Né? É uma linha muito tênue ali, né? Eu não quero me expor e também não quero expor os pacientes. Então, tem normas para isso. E aí, você trabalha com esse atendimento bem individualizado. Você conversa com o médico, vê ali o posicionamento dele, a imagem que ele quer transmitir. A gente vai fazer como que eu posso dizer assim? A gente vai fazer meio que uma consultoria. Você vai avaliar quem é essa pessoa, o que ele faz e o que ele realmente quer representar. Porque, às vezes, ele está pensando em não vender consulta, mas ele só quer realmente mostrar que ele é uma pessoa idônea e que ele traz uma segurança para os pacientes que vão até ele. Porque no off ele tá ótimo, mas na rede social isso não. Que eu falar. Às vezes ele é um médico muito bom, né? Assim, ele recebe muitos pacientes de indicações de outros pacientes dele,
Mas ele não sabe como expor aquilo ali no online, né? E hoje em dia, quem não tá no online não é visto, né? Porque você indica, mesmo que eu receba a indicação de um médico, de uma amiga, eu vou entrar no Instagram pra eu ver quem é essa pessoa. Eu acho que isso, quase todo mundo hoje em dia faz isso, né? Você não chega no médico a assim, indicação, aí você confere ela no Instagram. Exato. Ou em outras redes, porque tem posicionamento que tem médico que hoje ele tem que estar no TikTok. A gente acha que não. A maior rede de pesquisa hoje deixou de ser o Google. Começou a ser o TikTok. Então, se eu estou numa dúvida, por exemplo, aí eu quero saber sobre infecção nas partes íntimas, aí eu vou pesquisar alguma coisa. Aí você, que é ginecologista, não tem seu conteúdo ali, você acaba realmente não sendo vista. Né? Tá? Porque Geração Z não usa Google mais, não, né? a gente não pesquisava na lista telefônica, só a lista da lista telefônica, gente. Entregamos a idade. E aí, a gente olhava lá o catálogo amarelo. Gente, as redes sociais. Não tem como você quer ter uma certeza e até o posicionamento dele vai interferir. Porque não, demais. Eu deixei de fazer, quando eu fui fazer cirurgia para colocar silicone, um médico meu de super confiança, o meu ginecologista, me indicou uma mulher. E eu entrei no Instagram dela, falei, deixa eu ver, né? Era a minha primeira opção, porque foi a indicação dele. Mas quando eu vi o Instagram dela, eu falei, gente, sabe quando assim, você vê uns conteúdos assim, não gostei, não me identifiquei, e realmente não é para todo mundo, né? Eu acho que a pessoa tem que se posicionar com o cliente que é para ele ali, o paciente que é o foco dele atender, e não vai ser todo mundo. Não vai. Isso é um grande erro, Exatamente. Porque se você quer atender todo mundo, você não atende ninguém. Então a gente faz até esse diagnóstico. Com quem que você quer falar? Porque às vezes vai ter uma área que você não vai atender. Por exemplo, você vai atender só adolescentes? É uma linguagem. Com certeza. Você vai atender só pessoas 40 a mais? É outra linguagem. Completamente não dá pra gente falar um negócio descolado ali para uma pessoa de 40 a mais, gente. Aí também tem a questão da parte socioeconômica. Se você tem um produto que é high ticket, de uma cirurgia, não é a cirurgia não tá ali vendida na esquina, na banca, né, gente? Então, você tem que avaliar tudo. A pessoa, o comportamento dela, até o jeito que ela se posiciona. Porque eu estava vendo hoje um podcast falando sobre isso. Você quer avaliar a pessoa, não é sobre a ação dela, mas as reações. E no Instagram tem muito disso. Aí tem gente que quer lavar roupa suja, ou se expõe ali, ou uma coisa assim. Então, imagina se você tiver um problema com esse médico, ele vai expor você? Então, tudo isso a gente conta. Você falou. E até a forma do atendimento, porque tem pessoas que gostam de chegar no médico e gostam que o médico explique tintim por tintim do que ele está fazendo ali, o que ele está examinando, o que você tem que fazer, como é que a célula aconteceu ali dentro, não entendo nada, mas assim, ele quer saber tudo do que tá acontecendo ali. Ele já entrou no Google, ele já pesquisou, às vezes ele chega lá e fala, não, mas não é assim, não, até truca o médico, né? Assim, tem o chat GPT agora. Olha, eu já olhei que eu tô com esses sintomas, então é isso. Aí o médico tem que fazer aquele jogo de sintomas, né? Mas isso também é bom. Porque hoje as pessoas estão mais esclarecidas. E aí você consegue até fazer um trabalho melhor. Ou até entregar algo, assim, diferenciado. Porque essa questão, né? Não é para todo mundo que você vai atender. Então, assim, aquele paciente que ele pesquisa... E depois de uma cirurgia, o que você vai fazer com essa pessoa? Você não vai dar atenção? Essa pessoa quer o tintim por tintim. Aí é a experiência desse paciente, porque até isso a gente tem que preocupar. E o depois? E você entra nessa parte também de satisfação do cliente, pré-consulta, pós-atendimento, você participa dessa... bem esse detalhe, porque quando você fala de posicionamento, eu quero me posicionar nas redes sociais, mas para quê? Para aumentar a consulta? Não, eu quero só autoridade. Não, eu quero vender uma mentoria, porque tem muitos dentistas que querem fazer mentoria para outros dentistas. Então, o posicionamento começa sobre isso. A partir disso é que você vai se posicionar. Então, é para fazer mais consultas. Então, tem que ter avaliação. E esse paciente que você já atende, está satisfeito? Ele vai indicar você para outras pessoas? Senão, a gente tem que consertar esse processo. Então, a gente tem esse processo da escutativa. E isso envolve até além do médico, né? Sim, envolve a experiência que a pessoa vai ter na equipe inteira, né? Isso mesmo. Porque a secretária, às vezes, ela fala assim, acontece muito em clínica, agendamento de consulta. Olha, eu vou ter que remarcar, porque eu não vou... Só tem consulta daqui a 2 meses. É assim mesmo.
Gente, É assim, o né? médico ódio. jamais Dá falaria ódio. É, isso. é. Mas ela, na parte administrativa dela, se você desmarcar, só daqui 2 meses. Uhum. Aí, mas eu já paguei a consulta, eu te reembolso. Gente, nós não estamos É. falando sobre É, dinheiro, a só gente está falando de isso, né? humanização. Pelo menos, É. ouve meu problema. Uhum. Tenta me ajudar. Pelo menos falar assim, não, vamos fazer o seguinte. Se tiver uma desistência. Aí, essa palavra é linda, você não ouviria, ficaria mais feliz. A pessoa ouviu o seu problema e teve empatia. É. Então, hoje, por que as pessoas estão até utilizando a IA? Porque pelo menos vai colocar ali programadinho o que poderia estar respondendo. Mas todos nós não queremos só essa coisa tão fria. A gente Sim. a gente é humano e a gente quer humanização. E você tocou num ponto aí também que eu acho muito interessante sobre a inteligência artificial, né? Porque hoje em dia ela está inserida, né, na Não nossa tem realidade, não tem como. E é uma coisa que vai crescer. Não é uma coisa que chegou e vai ficar nisso, né? A gente Não. vê que todos os dias evolui, né? Você usa a inteligência artificial a seu favor, assim, nos Tempo atendimentos, todo. Até porque assim, Conta um ó, pouquinho pra gente. quando eu comecei a fazer projeto médico, isso foi em 2021, específico para projeto médico. A gente fazia tudo na unha. Vai fazer uma reunião, a gente tinha que ouvir a reunião e pegando os pontos, porque a gente faz um briefing para esse médico. A gente tem umas perguntas específicas Uhum. para conhecer esse médico. A gente conhece a secretária também, porque a gente tem que entender qual que é a rotina dele, o que ele faz, o que ele não faz, os pacientes. É um E a atendimento completo, né? completo. Aí você faz tudo isso. Depois, imagina você pegar isso na unha e escrever. Hoje a gente tem a inteligências que você transcreve essas, essas sim. informações. E ainda pede lá, olha, eu queria tal ponto da reunião. Então, por favor, faça um resumo desse ponto da reunião. Então, isso é importante. Só que isso não vai substituir você, a sua Claro. expertise. Uhum. Porque ali ele é muito genérico, as inteligências artificiais. Então, por exemplo, se eu falei que eu quero que fale sobre um ponto da reunião, às vezes ele vai florear. Às vezes ele vai trazer um assunto que nem tá ali. De repente, a gente falou de campo, mas isso não tem nada a ver. Não, hoje tá tão lindo o dia. Essa inteligência artificial, ela põe essa informação Sim. junta. Eu brinco que a inteligência artificial é meu estagiário. Meu chat GPT é meu estagiário. Eu peço pra ele lá, ó, não ficou bom ainda não. Você mexe isso aqui, isso aqui, isso aqui, você arruma isso aqui, isso aqui. Isso. Mas tem que ter essa visão crítica, né? Tem. Porque você não pode pegar só a inteligência artificial e reproduzir, mesmo Não. porque É o profissional nítido. que faz isso, ele vai ser descartado. Porque É. a pessoa vai lá e fala no chat, não vai precisar disso. Não precisa nem do profissional e o que é pior, esse profissional é que ele vai saber, ó, aqui faltou esse detalhe. Isso aqui não é o seu tom, doutor, se você não fala assim. Então, Mas por isso que esse feeling, essa visão, é humano que tem. é humano, não, Não tem tem jeito, não tem. É a questão da empatia. Você pode até informatizar e colocar IA para ser a secretária, porque hoje tem várias clínicas que fazem isso. Uhum. Mas se você tem ali, por exemplo, 30 pacientes, será que precisa realmente de uma IA para responder tão assim? Aham. Aí você tem que avaliar caso a caso, né? Isso, né? Tem várias Agora, formas de usar a inteligência eu quero artificial, né? crescer. Então, vamos crescer como? Primeiro, eu posso misturar o humanizado com o artificial. Então, perguntas básicas, o artificial. Mas algo mais crítico. Não, agora quem vai te atender é a Você já Paula. tá desde 2021, né? Então a gente acaba pegando um feeling ali, né? Sim. Tem até um artigo grande que foi publicado que testou atendimento de pediatria de criança com a inteligência artificial e como humano. E atualmente a inteligência artificial não sobrepõe o humano ainda em atendimento médico. Por quê? Eu acredito muito nisso, que medicina não tem muito preto no branco, é ou não é? Não. Certo ou errado? Depende, cada paciente é um, cada caso é um. O DNA é único, gente. Como é que a gente quer colocar Outra, não tem né? como falar isso. Caixinha. Certo, errado. Não, Não Pra tem uma jeito. família aquilo ali vai funcionar, para outra não vai. exato. E a não tem essa inteligência, esse jogo de cintura, pelo menos ainda não tem, né? Vamos ver. Mas é tão sério que você vai falar sobre isso, fugir. porque não vai ter, a gente vai treiná-la. Inclusive, hoje, além do chat GPT, tem os agentes, que cada agente faz alguma coisa. Então, eu posso ter um agente para treinar a secretária, eu posso ter um agente para fazer marcação de consulta, para fazer o pós-venda, eu posso ter uma agenda para fazer pós-cirurgia. Mas o que vai encantar o cliente? Qual que é o diferencial disso? E aí, você pode até treinar,
mas ela nunca vai conseguir trazer a alegria, a tristeza, Não. sabe? É. A empatia, ela não vai conseguir fazer isso. Ela E não aí tem sentimento. Não. E às vezes a gente até brinca com ela, né? Porque É. tem gente brincando, tá fazendo terapia, mas cada coisa tem seu lugar. Aliás, a gente sempre viveu na tecnologia, gente. A partir do momento que a gente entrou aí, né, na área industrial, a gente já começou, Sim. né? Isso aí a gente só está aprimorando. É. Então, esse aprimoramento vai... Não, eu acho a inteligência artificial fantástica. Acho assim, eu me encanto todo dia e falo, gente, isso aqui é muito legal. Sim, Mas tem que ser feito junto com o humano. Eu não tenho medo nenhum, assim, de perder alguma coisa para IA. Acho que algumas profissões, se a pessoa ficar muito ali na técnica, vai perder. sim. Mas se você pôr sua carinha ali, o seu jeito, a sua assinatura, não tem como É perder. igual cirurgião. Ele não fez clínica médica. Depois ele foi se especializar. Então, vamos fazer cirurgia hoje do intestino. Vamos falar, por exemplo, de vesícula. Eu fiz a minha retirada há mais de 15 anos atrás. Assim que eu senti dor, eu falei, não quero sentir dor mais nunca. Já foi feita laparoscopia. Hoje tem outros tipos de tecnologia para fazer isso, inclusive é possível o médico estar em outro estado É, e robótica. fazer a cirurgia. Só que assim, lá depois É do muito pós, legal, é né? muito legal. Aham. E você pode salvar quantas vidas em relação a isso, né? Sim. Por exemplo, lugares tão distintos e distantes que o Lugar que não tem especialista acesso. não poderia estar fazendo isso, e até financeiramente, porque a gente tem o SUS aí, que a gente sabe que é um grande fornecedor de tecnologia para os médicos. Eles aprendem demais pelo SUS, depois é que eles vão voar grande, porque a máquina pública consegue investir, né, gente? Nós não podemos né, Sim. falar que não. E volume, né? Aprende É, muito volume, então você aprende muito, igual hoje a gente tem o Hospital da Baleia, a gente tem aqui o Hospital das Clínicas, referência em transplante, inclusive meu pai fez transplante, então eu sei exatamente como é que foi esse processo lá dentro. Ele Eu transplantou o quê? Infelizmente um fígado, né, porque Olha. eu falo isso muito, né, se a gente descobrisse que os nossos órgãos não são descartáveis, a gente cuidava deles com todo carinho. E ele teve a oportunidade, mas o corpo dele não conseguiu, então ele lutou 9 meses depois do transplante, mas mesmo assim ele faleceu. E a gente vê o quanto que a tecnologia está o tempo todo ali envolvida. Sim. E até esse posicionamento do médico também tem a ver com isso. O que esse médico pode contribuir, né? O quanto ele estudou e o quanto de tecnologia que ele trouxe ali. Então, eles também estão muito além do que a gente imagina em relação a estudo. É a expertise do médico. Então, a gente só precisa fazer isso para que as pessoas conheçam ele. Então, o marketing médico, ele tem que ser ético e ele tem que ser humanizado. Então, não gente, pode ser só seco, assim, ó, é isso, pronto, acabou. É um... E também não adianta você dar uma receita de bolo para o médico e falar assim, você tem que ser assim, assim, assim na rede social. Aí o paciente chega lá no consultório, aquele médico que na rede social é todo, gente, bom dia, tudo chega, boa tarde, sei lá, porque a pessoa não é daquele jeito. Ela tá fazendo Um personagem. Então, o paciente, na hora que chega lá, vai odiar, porque ele está esperando outra coisa, né? Então, você tem que ter muito esse feeling para ele não perder a essência dele, porque senão vai ter um Exato. choque ali com Vai. o paciente na hora que ele chegar. Ele é muito direto. Por exemplo, teve um diagnóstico que nós fizemos para uma clínica em São Paulo e ele literalmente ele opera ali no Sírio-Libanês. Ele é excelente, mas ele tinha problema de relacionamento com os pacientes. Ele sumia. Acontece, né? Aham. Ele sumia depois da cirurgia. Mas tem muito isso, né? Assim, É isso. tem gente que fala, o médico é ótimo, sabe tudo, super me atende, mas é uma pessoa que eu não consigo conversar, eu não consigo. Então, isso conta demais, né? E conta tanto que, assim, ó, a pessoa, quando vai numa consulta, tem essa questão também. Se eu tô no SUS, eu penso que eu vou ser recebido de uma forma. Aham, Se eu tô num convênio, eu já sei que eu subi um degrau. sim. Se eu tô no particular, gente, o mínimo é você não dar um cafezinho num copo descartável. Verdade. Gente, isso é Expectativas foram criadas. Você tá subindo o nível Com aí, não certeza. tem como. É a mesma coisa quando você vai... Dependendo da área, né? Estética, por exemplo. Você tem uma oferta muito grande, né? É uma área ali que Ticket mais alto, né? um ticket mais alto e você pode escolher. Você pode escolher para onde você vai. Aquilo ali que você está fazendo é para você, é para o seu bem-estar. Não é uma cirurgia de urgência que você está precisando ali. Exatamente. né? Então- Qualquer um que cair ali naquele dia do plantão, você vai fazer a cirurgia. Você escolheu aquela pessoa, você pesquisou sobre aquela pessoa se posicionou como uma pessoa que ia te acompanhar. E aí a expectativa dela, porque a gente também mede isso.
a jornada desse paciente, qual que vai ser a Isso é experiência importante. dele ali do início ao Desde a fim, marcação da consulta até após, né? o Porque quando ele volta, retorno. sabe o retorno. Então, a primeira consulta, às vezes o cara tem uma expectativa e depois não, o médico sumiu. Nunca mais eu tive contato. Então, é isso que a gente orienta nesse projeto específico do médico. Muito Agora, legal. deixa eu te perguntar, como você entrou para essa área, assim, como você começou a empreender? Conta um pouquinho para a gente de como foi essa trajetória sua. É engraçado isso, porque eu sempre trabalhei com a tecnologia. Então, assim, veio a pandemia, não foi algo que me pegou de surpresa. Mas, na verdade, eu trabalhei uma franquia de tecnologia, educação. Então, há 20 e tantos anos atrás, a gente falava que a profissão do futuro era o youtuber, que era o designer, que, né, quem seria a pessoa que sabia fazer um site, aquela coisa toda. E nesse meio Ninguém termo... acreditava. Ninguém acreditava. E nesse meio termo eu fui estudando. E aí eu fui estudando, fiz faculdade, fiz marketing, as coisas foram acontecendo. E eu fiquei sempre trabalhando em franquia. Só que eu tenho um problema grande, igual eu sou também especialista em análise DISC. Então, uma das coisas que eu gosto é entender as coisas. O porquê que eu estou fazendo isso. Então, primeiro eu tinha que me entender. Então, eu tinha dificuldade de estar em algumas funções muito tempo. Eu sou aquela pessoa, não me coloca dentro de uma caixinha. E o CLT é uma jaula. Caixinha. É uma caixona. Brincadeiras à parte, porque isso tem a ver com os perfis. Até as secretárias, quando você vai contratar, você tem que preocupar com isso também. Porque às vezes a secretária, às vezes, ela tem o perfil administrativo, mas não um perfil de vendas. Então não dá. E aí você quer colocar a secretária para fazer tudo, ela não vai dar conta. Financeiro, o administrativo e vender. Gente, não vai dar certo. Tudo tá errado. Deu tudo errado. Então, muito legal você falar isso, que você tem essa formação aí da análise DISC, que também eu acho fantástico, né? É incrível. Primeiro que se você conhece, você consegue respeitar o limite do outro também. Você começa a olhar que, tipo assim, não é que todo mundo tem problema, é só que eu não estou entendendo aonde começa. É diferente, né? Exato. Né? E é tão sério isso, que é por isso que eu comecei a estudar e tal. E aí eu falei assim, eu acho que eu não... aliás, meu marido sempre falou, você não serve para trabalhar para os outros. Só que a gente não ouve quem está perto da gente, né? Não, você tem que montar alguma coisa, você tem que fazer e tal. E aí eu comecei, no ano de 2021, eu falei assim, então vamos empreender. Vamos começar. E aí, eu, de modo geral, trabalhava com marketing, né? Para todas as áreas, porque, inclusive, eu sou essa pessoa que vai para a empresa, acho o problema e crio a solução. Então, eu também sou consultora de negócios. Só que a área da saúde sempre foi a minha paixão. Eu queria ter sido médica. Você conseguiu aliar todo o seu conhecimento, né, de gestão de negócios, tecnologia, análise DISC, né, que é uma análise comportamental. Você juntou tudo isso nessa, posso chamar de uma consultoria? Sim, porque você vai fazer isso, você vai analisar o que o negócio, né, daquele médico, daquela clínica precisa, e são etapas, porque muito isso legal, não tem é muito completo o seu atendimento. Você tem que ter assim, a primeira etapa é essa, a segunda é essa, porque às vezes as pessoas querem crescer sem estar pronto para crescer. Então o diagnóstico tem que ser feito, aí a gente vai, a primeira etapa é essa. Viu, Neide? Um super diferencial, porque eu não conheço empresa de marketing médico que faz a análise DISC, que faz uma análise muito completo. Detalhada ali para dar um parecer e para guiar a pessoa de uma forma adequada. As coisas foram acontecendo, acho que foi isso. E essa questão da gestão... Falta isso, falta aquilo, aí eu fui buscando. Não, e a gestão do negócio também é muito importante, porque a pessoa começa ali, muitas vezes, fala assim, eu vou fazer isso, eu quero crescer, eu quero isso, eu quero aquilo, mas não tem visão de como que vai fazer aquilo. Então, você fazer um plano de negócio é o primeiro passo numa empresa. É o primeiro passo. E muitas vezes as pessoas pulam essa etapa. Sempre, e ter alguém para orientar isso, assim, não é só o marketing que você está fazendo. Não. Você está fazendo toda essa análise. É lógico que a gente não faz isso sozinho. Existem equipes para isso e parceiros. Então, por exemplo, existe equipe que vai trabalhar só a parte de vendas. Então, você vai dar um treinamento específico ali, vai criar um CRM para isso. Não, a gente vai trabalhar só com a parte comportamental daquela equipe. Aquela equipe a gente precisa dar um treinamento. Não, a gente vai trabalhar só com a entrevista dos clientes do cliente, para a gente ouvir.
Então, tem uma pesquisa qualitativa. Então, eu fui sentindo essa falta e fui legal. agregando. Mas é um diferencial, porque, tipo assim, acaba que eu faço isso muito no Sul. A maioria dos meus clientes são do Sul. Olha. E você é mineira, né? Eu sou mineira. Seus clientes são do Sul. Foi por causa da pandemia. Então, hoje, eu tenho me posicionado mais aqui, porque eu também essa questão do comportamental. Gente, eu não sou de caixinha. E se vocês forem olhar no meu perfil, tá lá, @NeideComan, vocês vão ver que eu adoro viajar. E eu adoro conhecer coisas diferentes. Então, eu já mudei de cidade com 15 dias. Então, Sério? Você chegou, ficou 15 dias e saiu? Não, você decidiu. Você decidiu e mudou em 15 dias. Uma proposta para me poder gerenciar uma empresa de tecnologia em outra cidade, no interior aqui de Minas. E aí eu falei com meu marido, não vou aceitar. Ele, não, por mim não, se você quiser ir, não. Eu falei, então tá bom. Com 15 dias eu arrumei escola para os filhos, apartamento, e nós fomos. Nós ficamos lá 2 anos e meio. Gente. Mentira! E isso tudo... Isso aqui é desapegada. Eu sou. Mas eu fiz isso pela internet. Já fazia isso. Isso foi no ano de 2008. Olha, onde Bem essa época, pioneira, né? ninguém Porque a internet muito. nessa época. Ninguém falava de assinava internet. contrato. Gente, eu já fazia naquela época entrevista por Skype, processo seletivo. Olha, Então, tipo assim, a pandemia, ela não me assustou Você já estava porque eu já estava inserido. Eu gosto dessa coisa meio desafiadora. Eu acho para que você foi isso... até bom. Porque Foi. você conseguiu desenvolver mais ali, né? E conhecer outras coisas, você vai tendo mais expertise. Sim. Mas por causa do Sul, acabou que lá também muitas coisas acontecem mais pro lado de lá. Então lá você vai... Eles exigem um pouco mais de você, então você tem que correr atrás. Que legal. Então é muito sobre isso. Então hoje eu tenho essa parceria, então eu atendo gente de São Paulo, Campo Grande, mas tudo que eu vou pesquisar de novo, primeiro eu trago do Sul. Que legal. Que eu acho que isso Que também eles estão traz mais um na diferente. frente. Estão. Não adianta, gente. Não é questão de falar algumas coisas, não. Porque até para a infraestrutura, lá é menor e tem mais riquezas. Aqui a gente é muito grande, Uhum. mas se a gente for pensar, a gente tem poucos recursos. Uhum. Minas é muito grande. Como é que você cuida disso E muito tudo? diferente, né? Muito. E até essa sua vivência, experiência de mudar tanto, né? De estar inserida já em tantos lugares, isso traz uma bagagem para você, Sim, né? Para porque você igual o levar para as médico. pessoas essa visão que você tem. Ele acabou de formar. É um perfil que a gente vai trabalhar o posicionamento dele. Uhum. Ele está no SUS, agora ele quer ir para o convênio, é outro tipo de posicionamento. Agora ele não quer mais atender plano de saúde, ele quer só high ticket, quer o que a gente vai falar, que é o particular. Então ele tem que se posicionar e também se preocupar com a entrega, que é aquilo que nós estamos falando. Não adianta você servir um cafezinho num copo descartável para uma pessoa que paga uma consulta Sim. de no mínimo R$ 400. Muito legal o seu Então é bem amplo. trabalho. E foi por isso que as coisas foram agregando. Então eu É acho uma que foi isso. mentoria, né? Que legal. Poderia ser uma mentoria, porque você pega e analisa toda a estrutura ali de É o negócio. que nós falamos. Tem cada tipo de profissional da saúde que vai precisar. Sim. O cara que começou agora, o médico que começou agora, ele não tem estrutura para montar Sim. essa coisa. Então, a consultoria para ele é o ideal. Sim. Aí já tem aquele médico que já está no convênio e ele quer só ajustar algumas coisas. Então, vamos dar uma mentoria específica para ele. Agora, tem Você aquele faz médico... esse diagnóstico inicial e depois você passa o que ele O precisa. que ele precisa, porque também não adianta se agarrar ao mundo. Sim. Não adianta, gente. Não adianta você falar que uma pessoa que está agora migrando do SUS para o convênio, que ele vai ter não só recurso, mas o posicionamento dele vai mudar, Uhum. Sim. né? Então a gente tem que pensar nesse diagnóstico. Sim. Ô, Neide, e nesse período todo aí de trabalho e tudo mais, você tem muito tempo, assim, que você trabalha. O que você acha que foi mais desafiador, assim, o que mais... Se teve algum momento que você falou, gente, não vai dar certo, você pensou em desistir, porque empreender não são só flores, né? Então, Não. tem épocas que são mais desafiadoras. São desafiadoras, mas eu acho que pelo que a gente passou na pandemia, eu acho que, eu vou ser muito sincero, a gente passou por um vale da sombra da morte, e quem viveu essa experiência e está aqui hoje, eu acho que é um presente. E a gente, como viveu esse milagre, esse presente, Uhum. a gente tem que entregar muito mais do que a gente já entregou antes. Então, assim, o desafio foi realmente me adaptar, porque é fácil você trabalhar de forma individual.
mas quando você precisa de equipe. Então, esse é a maior dificuldade. Então, confiar no outro. Então, além das pessoas confiarem, confiar, eu né? também tive que confiar. Então, eu faço parte hoje de alguns networks, né? Inclusive, eu tô rica. E também em outros estados, outras comunidades que eu também dou mentorias, eu também ajudo, sou embaixadora de uma delas, que é a Comunidade Social Médica, que é só conteúdo para médico. A gente foi entendendo que pessoas precisam de pessoas. É uma Mais do que nunca, né, engrenagem, Neide? Eu mais acho do que, nunca. principalmente nessa era digital, onde todo mundo conversa só através de telas, o presencial acho que nunca teve tanta importância. Muito, muito. Tipo assim, a gente fica esperando. Eu mando mensagem para as meninas: quando é que é o próximo jantar? Gente, e o networking faz toda a diferença, Toda né? E a você diferença. percebeu isso e Já entrei, porque entrou. eu percebi, porque assim, principalmente na virada desse ano, todo mundo começou a ir pro híbrido, porque tava todo mundo só no online. Só em E casa. assim, é gostoso? Te dá uma liberdade, uma autonomia? Sim. Mas você perdeu um pouco do profissionalismo. Você Eu estava perdeu lendo uma todo matéria esses dias falando, acho que não sei se é o Itaú, O Itaú. né? Que teve uma demissão em massa Itaú. de funcionários que estavam de home office e não estavam entregando. Não estava performando. Né? É, Porque a performance, gente, não tem a ver com alguém estar em cima de você. Isso tem a ver com a sua índole e a sua disciplina. Disciplina, é isso que eu ia falar. A disciplina Você trabalhar em casa, você tem que ter disciplina. tem que ter Porque disciplina. não tem ninguém ali, você não tem que cumprir um horário. Eu acho que o esquema híbrido é o melhor mesmo. Porque faz falta aquele contato, aquele cafezinho, você trocar ideia com um colega, né? Eu acho que hoje Não, eu senti falta demais. Faz Quando toda começou a diferença. pandemia, eu fiquei acho que uns 3 meses em casa. Depois eu comecei a ir trabalhar no escritório, mesmo tinha ninguém. Tinha uma pessoa lá e eu ia e falei, gente, eu não aguento mais ficar só dentro de casa. Precisa de conexão, né? E a gente tem que produzir. Porque senão a gente vai comer as emoções. Sim. Ainda tem esse processo. Ainda tem O autoconhecimento. Exato. O autoconhecimento, eu falo assim, gente, a minha cabeça hoje é tão bacana. Então, assim, às vezes você teve conflitos e lutas, igual hoje. Quais são as lutas que você quer guerrear? Então, o híbrido... Tem que escolher. O híbrido, ele vai ser um pouco sobre isso. Nem tão essa coisa metódica, que vocês têm que cumprir aquele horário. Se você estiver passando mal, você tem que arrumar um atestado, porque a sua palavra não é suficiente para dizer que você não está bem. Né? Aí tem que, é isso. E aí o online ele trouxe isso, porque imagina, você está entregando um projeto para pessoas que às vezes custa 10, 15 mil, gente. Num outro estado. Teve pessoas que eu nunca vi pessoalmente. Nunca. E a pessoa confiar no seu trabalho, daquilo que você vai entregar, mas fez falta o híbrido. Sim. Então, essa questão para mim hoje foi o que eu aprendi nessas comunidades, nesses networks. Foi desafiador, porque eu sempre fui muito individualista, então, no sentido assim, eu vou fazer, eu vou entregar. Mas a vida não é sobre isso. Então, isso tudo que eu falo que eu entrego, eu tenho parceiros para fazer isso. E profissionais. Isso que eu ia falar, porque assim, você só conseguiu chegar até onde você chegou porque você arrumou essas parcerias. Porque a gente tem um limite, tanto de tempo quanto de conhecimento. Você não consegue abraçar o mundo, né? E é legal porque assim, ou vai ter gente que vai te puxar para trás, ou vai ter gente que vai te empurrar. Então, quando eu falei desse desafio, que a gente tem uma responsabilidade muito grande de entregar algo melhor para essa sociedade depois dessa pandemia que nós passamos, por causa disso. Teve muita gente que nos impulsionou. Gente, quantas pessoas saíram da sua casa e foram fazer lives, misturando com outras pessoas, correndo risco, né, de morrer por causa do Covid, mas, por exemplo, eu participei de um projeto na pandemia, em paralelo, quando eu comecei a empreender, que era uma organização religiosa, e lá a gente fazia live para as velhinhas, para elas não morrerem nas suas casas. Então a gente entregava um kitzinho para elas fazerem artesanato em casa. Isso legal. Numa instituição religiosa. Então isso é muito importante. Então, para mim, o desafio foi eu entender que eu precisava de pessoas. E Neide, você falando do seu trabalho, da sua história, eu enxerguei até um pouquinho do Torrica, do nosso grupo, porque o que a gente faz? A gente faz essa ponte, é igual você falou, você não faz tudo, né? Não. Você liga as pessoas, você liga o profissional médico ao que ele está precisando naquele momento. E o que a gente faz lá no Torrica é isso também. A gente
pega a empresária e a gente oferece ali um ambiente propício, palestras, outras profissionais de diversas áreas que podem ajudar elas ali. Então, a pessoa sabendo fazer ali um network intencional, conversar intencionalmente, buscar parcerias, ser útil, né? Que é o principal, você primeiro servir para depois você querer algo em troca. Ser interessante, não interesseiro, né? Exatamente. Então, eu acho que é por isso que o Tô Rica dá tanto certo também. Sim. E tem esse ambiente de leveza, porque eu acho que a gente consegue passar isso para elas. E aquilo que a gente falou, a gente precisa do presencial. E às vezes nem você tá entendendo que de repente você perdeu o timing. Uhum. E ali no network, você até lembra, peraí, opa, isso aqui eu não tô fazendo. Fulana fez, É deixa um eu... ambiente, né? É. Você chega lá e vê o que a É um ambiente que a de outra tá crescimento. fazendo, você fala, olha, se eu fizer isso, mesmo que seja outra área, você fala, se eu Sim. fizer isso na minha área, vai ser legal. E é a Vou troca. puxar isso. Troca, porque todos ali são grandes profissionais. E a gente tem tantos profissionais, igual a gente falou, às vezes o médico, ele é excelente, mas ninguém conhece ele. Aham. Ou ele tem que estar numa rede de network, É. ou ele tem que se posicionar para que as pessoas conheçam ele. Sim. Então, eu acredito muito que o Tô Rica, ele teve essa leveza de que as pessoas estão ali não pelo interesse, mas porque é interessante. Muito Ai, que bom bom. também a gente saber que a gente está conseguindo atingir o nosso objetivo ali com vocês. Estão bem leve. É gostoso. Aí alguém pergunta lá no grupo, como é que tem isso, tem aquilo, não sei o que lá. Então, assim, até por segurança, É uma né? comunidade mesmo, né? Porque você quer confiar. Como é que você de última hora vai arrumar um buffet? Uhum. Você tem ali uma Aham. segurança. Como é que de última hora você vai arrumar um profissional, de repente, para te levar uma roupa em casa? É. Né? Porque a gente sabe que no grupo tem É, isso. sim. né? É. Outras e outras pessoas que eu já tive a experiência. Por exemplo, eu conversei bastante com a Luciana e com a Fabrícia. Um pouquinho que você senta é uma troca riquíssima. certeza. Riquíssima. É. Como que eu chegaria nelas se eu não tivesse o network? Nunca. Então a gente tem que entender isso também. Não, a gente aqui nesse podcast, a gente já fez várias entrevistas, né, com associadas do Tô Rica, e cada história é mais inspiradora pra gente, a gente conhece melhor vocês, e é isso, é a conexão, e é a troca. O que a gente faz aqui nada mais é do que essa conexão, Sim. né, que a gente estimula vocês a fazerem. É incrível. Ô, Neide, agora deixa aqui pra gente, fala o que você, um recado que você daria para quem está começando agora e quer empreender. Então, vamos lá. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque por mais que eu falei aqui muito sobre, tenho muita expertise para fazer várias coisas, a gente tem que ter pessoas que te impulsionem a fazer aquilo que você tem de conhecimento. Então, não fique esperando o momento certo para fazer. Só faça, Isso. né? Depois aprimora, né? Depois aprimora, porque se você errar, erre mais rápido, né? Erra e conserta. Porque o que acontece? A gente fica sempre, eu tenho que estar assim, ou não vou tirar foto profissional porque eu tô gorda. Eu não vou participar de um network porque eu não tenho nada de interessante para oferecer para aquela pessoa. É porque eu ainda não sou uma profissional de sucesso, eu ainda sou um micro, eu acabei de começar. Não, eu sou CLT, então eu não preciso estar num network de negócios. Nada a ver. Ali vai também te dar até forças para você falar assim, olha, ideias, né? eu posso começar com isso. Né? Posso ter uma segunda renda. Exatamente. Eu vi um podcast, eu adoro podcast, tá, gente? E eu estudo com eles também e ainda crio podcast para os meus clientes. Além de cursos, tá? O que acontece? Falou exatamente sobre isso. A gente tem que identificar o que você gosta de fazer. E aí você começa a empreender, porque você tem que empreender numa coisa que você gosta de fazer. Então, a área da medicina, eu sempre amei. Eu não tive a oportunidade de estudar para médica, né? A vida, né? Vim de uma família muito humilde, mas nem Ainda por dá isso. Mas eu acho que não, pela bagagem que eu tenho, eu ia retroceder. Sabe? Eu penso muito sobre isso. Se eu sou o que eu sou, é porque é o que eu trouxe na bagagem. Com certeza. Então, isso não vai mudar, não vai me trazer uma felicidade eu ir para a faculdade para fazer. Não é sobre isso. Sim. É agregar e mudar com tudo que Deus me presenteou. Sim. Eu acredito muito sobre isso. Sim. Porque eu tive essa dificuldade de comportamento. Na verdade, você teve essa vontade ali no começo, em algum momento, mas acredito que você acabou conseguindo estar inserida ali e matando essa vontade. Sim, porque você pode ser que eu não seria uma boa médica. você
consegue estar no meio que você queria estar, Sim, fazendo um outro trabalho e ajudando muitos médicos, né? Assim, ajudando exatamente. essa classe que precisa tanto. Porque eu acho que Tem é tanta justamente dificuldade isso. nessas A redes medicina sociais. não, igual você falando de comportamento, quando a gente descobre que você foi feito para aquilo, igual, por exemplo, eu tenho um perfil mais dominante, mais autodisciplinar. Uhum. Minha mãe nunca teve que corrigir meus cadernos, me mandar estudar para prova. Eu já tive época de falar com o namorado assim, olha, hoje eu não posso porque eu tenho que estudar para prova. Uhum. Isso é meu. Sim. Então, ninguém ensinou isso. Isso vem de defeito de fábrica, vamos brincar assim, né? E os médicos não estudam isso na faculdade. Empreendedorismo, gestão do Não, a tempo. gente sai sem saber nada. Sem nada. Falta muito isso. Falta muito. E eles sofrem muito com isso. Sim. Porque, tipo assim, todo mundo acha que médico é rico. Já tá todo mundo... O que mais tem é médico, assim, muito complicado financeiramente. Endividado. Muito, gente. Porque quer ter um padrão de vida que não dá conta. Que não dá Quer conta. manter o status. O status. E não dá conta de. não dá Não conta, consegue não fazer tem ali a pra isso, às finança. vezes. Porque hoje está sendo até feito uma conscientização sobre isso, porque os médicos cuidam da saúde das pessoas, mas ninguém cuida da saúde dos médicos. Sim. E até tem essa parte bem integrada, né? Por que não fazer uma fisioterapia? Por que não fazer uma massagem? Por que não fazer um yoga? E eles trabalham muitas horas. Tem cirurgião, gente, que faz cirurgia às vezes 24 horas direto em pé. É. O cara sai dali quase carregado. É. Né? Então, assim, é muito pesado. É. Então, a gente tem que olhar todos esses detalhes. E tem que ter nós, como profissionais, para fazer até isso. Pra dar esse suporte. Porque isso que eu acho que é o legal, sabe? Então, mas comece, sabe? Que aí a gente vai chegar onde que... Porque o seu caminho, você começa a traçar. E o que você vai fazendo vai ser consequências. Eu acredito muito nisso, sabe? Seja produtivo. Uhum. E o resultado vai Isso aí. acontecer. Faça com amor tudo que você fizer, né? E aí o resultado O vem. dinheiro, na verdade, ele nunca pode ser o fim. Uhum. Ele tem que ser o O meio, É sabe? isso aí. E se eu fizer a medicina pelo dinheiro, ele vai acabar me dando no fim. Ele Perde não o vai ser, propósito. Aham. né? Ele não vai ser o meu meio de fazer alguma coisa. Porque a gente sabe na área da saúde que não é o valor financeiro. Eu sei que tem talvez uns... você fazendo medicina, você ganha até menos, porque a gente faz dinheiro resolvendo problemas, né? Hoje você já chegou num patamar que você resolve problemas de muita gente. Então, você consegue faturar em cima disso. Sim, então é muito nesse sentido. Mas só comecem, gente. Não, mas tenha pessoas do seu lado, mentores, grupo de network. Isso é muito também importante. sabe? Ter É pessoas o do seu lado. diferencial. Não dá Sozinho para você fazer. não chega a lugar nenhum. Não, gente, isso aí é ilusão. Neide, a gente tem um quadro super legal de mitos e verdades. Tá bom. Antes de começar o quadro, eu queria só falar da Implantar Telecom, gente, que é internet super rápida. Eles têm suporte no Belo Horizonte inteiro e tem planos de 5 gigas por apenas R$ 29,99. Então, se vocês ainda não conhecem, está passando perrengue com a internet, conhece a Implantar Telecom. Então, vamos para o nosso quadro, Vamos. mitos e verdades. A gente vai falar a frase, você vai falar se é mito ou verdade e por que rapidamente. Tá bom. Então, primeira, marketing na área da saúde é antiético. Mito. Mito total. Mito total, porque ele é educativo. O marketing da área médica, ele tem que ser para realmente trazer a informação correta. Porque quem usa o marketing de uma maneira incorreta é porque realmente está focando em outras coisas, mas ele é educativo. Vamos para o próximo. Profissionais da saúde não precisam investir em marketing se forem bons no que fazem. Mito. É uma crença limitante, né? Porque ele pode ser excelente no que ele É. faz, mas vamos pensar, não só o marketing, mas existe a mídia U. Ele precisa estar no outdoor, dependendo de onde ele estiver, ele tem que participar de um podcast como convidado, ele tem que dar entrevista na rádio, no jornal local. Então, assim, ele precisa ser visto, Sim. né? E a gente tem que pensar que não é sobre concorrência, é sobre você mostrar o excelente trabalho que você tem. Se você não fizer, você está sendo seu concorrente, porque você está se colocando abaixo de pessoas que estão ali É bem igual um tão bom tesouro quanto vocês. enterrado, né? Ninguém tá vendo. Ninguém Que tá adianta vendo. um tesouro lá no fundo do mar. Exatamente. Outro. É impossível construir uma marca forte sem gastar muito. Mito. Mito. Porque você
por exemplo, se você está indo num podcast como convidado, você não está gastando muito. Se você está indo num jornal local, se você está indo, por exemplo, num rádio, mas até ali, se você abre a sua câmera nos stories e já você não está gastando nada. Posicionamento correto, porque qual que é a vantagem de fazer um projeto com essa igual a estratégia 360 saúde, porque a gente vai fazer o diagnóstico e vai elaborar as etapas, com humanização, com ética, com posicionamento, desde a criação de identidade visual, a criação, por exemplo, ali descobrir quem que ele é, de fato, porque às vezes nem o médico sabe, né, de fato, o que ele quer fazer. Então, é muito mais do que isso. A partir disso, é que, de fato, a gente vai começar a perceber que os resultados virão. Mas antes eu posso fazer o básico. O básico bem feito funciona, gente. Sim. Vamos para a última desse quadro, para a gente passar para o nosso próximo quadro. Tá bom. A comunicação e branding podem influenciar diretamente na confiança dos pacientes. Isso é verdade. Muito verdade. Muito verdade. Você não fez a cirurgia com a pessoa porque ela não te inspirou. Não me passou a confiança. Né? E é muito sobre isso. Se você vai fazer uma cirurgia ou tomar um medicamento, hoje todo mundo não lê a bula no medicamento que compra. Ele vai ler a bula lá no Google ou colocar no chat GPT. Então é a mesma coisa. Se você não se posicionar da maneira correta, as pessoas não vão acreditar que você pode resolver o problema que ela precisa. Então hoje a gente tem várias técnicas. Por exemplo, o nefro, né? A gente tem a questão das varizes. Então, pode ser espuma, pode ser, né, uma coisa a laser e tal, vai depender. Se você é mais especialista na espuma, se você prefere o laser, igual a pessoa que é mais escurinha, o laser não é adequado, porque vai ficar mais escura a pele dela. Então, quando a pessoa vê que você tem essa preocupação do que simplesmente marque o seu horário e tal, aí você já fez o serviço bem feito ali, que é o seu brand. Então, ele vai fazer com que a pessoa tome a decisão por você, porque ela percebeu que você é sério e que você sabe o que você está falando. Isso aí. O próximo quadro é complete a frase. Tá bom. Então, ó, um livro ou frase que me guia é? A frase assim que mais eu tenho assim descansado é assim, muito assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou. Amém, que lindo. E isso está muito assim ligado, porque a gente vive um propósito que a gente o tempo todo está buscando ele. Isso. Né? Então eu não sei. Confiar. Eu não sei. Deus tá cuidando. Vai chegar. Amei. Faz a sua parte, que ele com certeza vai fazer. Um hábito que mudou a minha vida foi? Aproveitar melhor o tempo. Eu já fui trabalhar muito, já trabalhei com pé quebrado, pneumonia. Os meus filhos, quando eram pequenos, tinham pouco contato comigo. Mas naquilo ele tinha um objetivo. Mas hoje eu faria mais leve. Então, ter qualidade de tempo da maneira correta. Equilíbrio. Porque vai ter a hora que você vai ter que se doar muito. Com certeza. Vai ter a hora que você também tem que se cuidar. Então, hoje eu mesclo isso. Tempo família, tempo espiritual, tempo só para mim, solitude, sabe? E o tempo profissional. Porque eu vou ser muito sincera, eu não consigo ficar sem trabalhar. É bom. Então, não tem como, né? Esse equilíbrio, claro. Vale a pena, né? Eu acho que é isso. Eu me sinto rica quando que é riqueza para você? Quando eu consigo transformar pessoas através daquilo que eu consigo entregar. Acho que é muito gratificante. É verdade. Sabe? Você fala assim, entregou um projeto tão lindo e a gente vê que pessoas vão ser impactadas. Ver que o seu trabalho fez a diferença, né? É muito gostoso. É muito bom mesmo. Se eu pudesse dar um conselho para a Neide do passado, seria? Ser mais leve. Eu acho que, como eu sou muito metódica para fazer as coisas, eu sou muito intensa, faltou a leveza, sabe? Faltou a leveza, às vezes, na fala e até no corpo, assim, sabe? De deixa a coisa acontecer. Então, essa leveza é que hoje eu busco, ser mais leve. Legal. Neide, foi uma honra ter você aqui. A hora voou, foi fazendo papo. Conta ali, olha para aquela câmera ali, conta aonde que as pessoas podem te achar, aonde que o pessoal da área de saúde, médicos, né, podem te achar
para estar contratando esse serviço seu 360, que eu achei fantástico. Então tá bom. Ó, para você contratar a estratégia 360 Saúde, você pode ir lá me procurar, né, no Instagram, @NeideComan. E lá tem um link para você entrar em contato comigo, para que você possa ter a orientação, né, do que você tem que fazer por etapas. Primeiro a gente faz uma breve análise ali, e aí depois a gente vai, de fato, aplicar, porque tem coisas que você pode estar aplicando sozinho, e tem coisas que você precisa de equipe para aplicar. Então, primeiro a gente tem que fazer um diagnóstico. Então, é só você me procurar lá. Muito obrigada, foi ótimo te receber, um prazer, uma alegria ter você conosco. Obrigada. Eu queria agradecer a todos vocês que estão até agora aqui com a gente. Se você gostou desse bate-papo, envia para uma amiga, para uma empreendedora. Segue a gente nos canais do YouTube, do Spotify. E queria agradecer também a Implantar Telecom, né, que é nossa parceira aqui nesse podcast, nesse lugar incrível, que nos proporciona este ambiente para fazermos esses episódios para vocês. Nos sigam lá.